A paz do Senhor, amados irmãos em Cristo, conforme o direcionamento do Senhor Espírito Santo de Deus, primeira live que eu estou fazendo, e a palavra que o Senhor me confiou está no livro de Eclesiastes, número 8, e fala assim: a obediência é devida ao rei. Quem é como sábio, e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo: observa o mandamento do rei, e isso em consideração ao juramento que fizeste a Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem autoridade, e quem lhe dirá: que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Reflexões sobre a providência divina. É o 6 agora que eu vou ler. Porque para todo propósito há seu tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Porque não sabe o que há de suceder e quando há de ser, quem lhe dará a entender. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Como também não há licença nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. 9. Eclesiastes 8:9. Tudo isto vi quando apliquei o meu coração a toda a obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem para a desgraça sua. 10. Assim também vi os ímpios serem sepultados com honra, mas os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade, na qual atuaram retamente. Também isso é vaidade. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra. Por isso, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. 12. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, contudo eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. A palavra é Eclesiastes 8:12. Agora eu estou lendo todo o versículo do 8, só que agora eu estou indo para o versículo 13, tá? Já li do 8, do 1 até o 12, agora é o 13. Porém, o ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, que são como a sombra, porque ele não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra, há justos a quem acontece segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem acontece segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. 15. Assim exaltei a alegria, porquanto para o homem nada há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando eu o meu coração para entender a sabedoria e para ver o trabalho que há sobre a terra, que nem de dia nem de noite vê o homem, sono nos seus olhos. 17. Eclesiastes 8, versículo 17, agora para fechar. Então vi toda a obra de Deus, e que o homem não pode entender o que se faz debaixo do sol, por mais que trabalhe para descobrir, porém não a achará. Ainda que o sábio diga que irá conhecê-la, nem por isso a poderá alcançar.
Então, a palavra que Deus me confiou foi essa, Eclesiastes 8, do primeiro versículo até o 17. Eu tenho orado muito ao Senhor acerca desse ano, acerca de coisas que poderão acontecer nesse ano, que se dará esse ano. E Deus, ele estava me preparando, que ele falou assim, eu quero que você faça a primeira live e eu vou te dar a palavra, e live ao vivo. Eu fiquei um pouco com receio, né? Eu falei assim, pô, será que eu sou capaz? Gravado ainda é melhor, porque dá para você editar, ou caso você não goste de algo, você corta e depois você coloca segundo a maneira que você quer. Mas Deus, ele verdadeiramente, eu entendo que ele me queria na dependência dele, e assim foi feito. E conforme o direcionamento do Senhor, ele queria que eu explicasse um pouco através dessa live para as pessoas que estão assistindo sobre a República do Café com Leite. Aí você vai falar assim, ué, mas isso por quê? Eu vou ter uma aula de história agora? Você vai ter uma pincelada. Você vai ter um pouco, vai ouvir um pouco, vai ter um pouco de conhecimento. Mas o que Deus, ele vai trabalhar nesse ano, eu não sei quais são os planos do Senhor. A palavra de Deus diz assim, como não se sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim nós não sabemos a obra de Deus que faz todas as coisas. Porém, a palavra de Deus também diz que Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar aos seus servos, os profetas. Então, é tudo uma questão de nós orarmos e pedirmos discernimento da parte do Senhor. E conforme filho obediente que eu sou, eu fiz. Abri, essa live com a palavra de Deus, Eclesiastes 8, todo ele, e agora vou passar o estudo conforme o Senhor, ele me direcionou, e ele vem me capacitando há mais ou menos 2 semanas, tá bom? E assim, a Primeira República, ela foi um período dominado pelos grandes fazendeiros e cafeicultores, que controlavam a política no país. Estes eram as oligarquias rurais. Em 1889, a proclamação da República. O Império de Dom Pedro I estava passando por várias crises institucionais, onde o poder era centralizado na capital do país, o Rio de Janeiro. E assim, os fazendeiros paulistas, insatisfeitos com a falta de autonomia e de investimentos que as províncias recebiam, com a abolição da escravidão, que gerou prejuízos financeiros, da qual eles não receberam nenhuma indenização do Império. Eu vou fazer do meu rascunho aqui que tá melhor. Calma aí, irmãos. Espera aí que eu vou pegar o meu rascunho, porque esse outro aí não ficou legal mesmo. Eu tive pouco tempo para estudar, mas vamos lá, de novo. A República do Café com Leite, tá? A Primeira República foi um período dominado pelas oligarquias rurais, ou seja, os grandes fazendeiros e cafeicultores que controlavam a política no país. Oligarquia significa um grupo de pessoas que concentram todo o poder em suas mãos. Em 1889, ocorre a proclamação da República, onde o Império de Dom Pedro I estava passando por várias crises institucionais, a qual o poder era centralizado na capital, o Rio de Janeiro, e assim os fazendeiros paulistas estavam insatisfeitos com a falta de autonomia e investimentos que as províncias recebiam, e com a abolição da escravidão, que gerou prejuízos financeiros sem receber nenhuma indenização do Império. Os militares estavam insatisfeitos também com os ideais positivistas de uma república autoritária e modernizadora. Diante desses fatos,
no dia 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República. Assim se seguiu a República da Espada, quando o exército assumiu o governo. No entanto, as oligarquias cafeeira paulista concorreu às eleições, tendo como principal representante o Prudente de Moraes, que se tornou presidente em 1894. A partir desse momento, eles aproveitam para implantar a política do café com leite, que era o revezamento entre presidentes de São Paulo e Minas Gerais. Esquema que durou 36 anos. E esse nome se dava devido à maior produção da principal atividade econômica de cada estado. São Paulo com o café e Minas Gerais com o leite, onde se mantiveram no poder durante tanto tempo devido às fraudes e manipulações eleitorais, começando com a política dos governadores e com as eleições sendo muito interdependentes. Para alcançar o poder, os políticos dependiam um do outro, então eles faziam alianças entre si. Então, os presidentes ofereciam ao governo federal apoio político e financeiro, e aos governadores do estado, em troca de votos, que, por sua vez, ofereciam verbas e benefícios aos coronéis, que retornavam em forma de votos da população. Os coronéis eram grandes fazendeiros que tinham prestígio social, político e econômico e forte influência sobre o povo. Então, eles usavam do seu poder para manter um curral eleitoral. Ou seja, eles dirigiam as pessoas de acordo com os interesses da elite. Isso só se dava porque o povo não tinha poder e nem instrução para se manifestarem, e os coronéis usavam de ameaças e fraude naquele tempo. Os coronéis eram grandes fazendeiros que obtinham grandes prestígios sociais, políticos e econômicos na área rural. Exerciam influência sobre o povo e costumavam ser os chefes políticos. Eles usavam o seu poder para manter o curral eleitoral. Os coronéis faziam promessas de doar gado e materiais de construção em troca do voto do povo, onde a maioria era pobre, também chamados de camponeses. Caso o povo não aceitasse ou não cumprisse com o seu voto naquela pessoa, os coronéis ficavam sabendo, já que o voto era aberto, e eles mandavam os cangaceiros para a retaliação. Em 1902, Rodrigues Alves se torna presidente como representante do estado de São Paulo. Ele era popular por ter participado da anexação do território do Acre, que antes era da Bolívia. Essas terras prosperavam muito com a extração e exportação da borracha na Amazônia. Ele tomou várias medidas para a modernização do Brasil com atitudes burguesas, como o saneamento básico, a reurbanização da capital, que era o Rio de Janeiro, expansão da malha ferroviária e fixação de estrangeiros e migração no campo. Em 1904, ocorre a reurbanização da capital, Rio de Janeiro. O prefeito do Rio, Pereira Passos, decidiu que a cidade seria a Paris brasileira e por isso tomou medidas para diminuir epidemias e embelezar a cidade, tornando-a
mais atrativa para os estrangeiros. Para que isso acontecesse, através da Operação Bota Abaixo, ele botou abaixo vários cortiços no Rio de Janeiro, que eram moradias precárias, aonde viviam os mais pobres. Assim, eles foram expulsos e obrigados a migrar para os morros, que é onde ficavam os terrenos mais baratos e pouco habitados, que deu origem às favelas. Nesse período, os gringos tinham receio de vir para o Rio de Janeiro, não só porque o centro da cidade era feio, mas por causa das epidemias de varíola e febre amarela. Para acabar com isso de vez, o Oswaldo Cruz, que era o responsável pelo Departamento de Saúde Pública, realizou brigadas sanitárias e campanhas de vacinação obrigatórias. Acontece que o povo não tinha instrução, sobre as vacinas, o que fazia com que o povo não tivesse segurança e duvidasse quando um agente sanitário entrasse na sua casa e injetasse uma substância contra a sua vontade. Daí então o povo se rebelou, quebrando bondes e atacando prédios, que foi um movimento que ficou conhecido como a Revolta da Vacina. Com a fixação da mão de obra estrangeira no campo, cresceu a produção cafeeira. Como a quantidade de café produzido era maior do que a demanda, ocorreu uma crise de superprodução. Para conter os prejuízos que os fazendeiros estavam sentindo no bolso com a redução dos preços das safras no exterior, foi realizado o Convênio de Taubaté. Nele, os cafeicultores acharam como solução os governadores comprarem o excesso de café produzido e acreditavam que assim tudo ficaria bem. Porém, em 1910, Marechal Hermes da Fonseca era militar e logo implantou a política das salvações, com o objetivo de tirar o poder das mãos dos fazendeiros que comandavam as oligarquias e colocar no lugar alguém que fosse submisso ao governo dele, assim iniciando a centralização política. Durante o governo de Hermes da Fonseca, também ocorreu a Revolta da Chibata, que foi um motim organizado por soldados da Marinha, embarcações militares na Baía de Guanabara, protestando contra os castigos físicos que recebiam através das chibatadas. Muitos dos marujos tinham origem pobre e escrava, sofrendo muito com a desigualdade social e racial e existente na Primeira República. A revolta não teve êxito, aonde os manifestantes foram altamente, mesmo o Marechal proibindo os castigos, eles foram altamente punidos e torturados. Nesse tempo, também ocorreu a Guerra do Contestado, que foi em 1912, no Sul, em Santa Catarina. Existiam sertanejos muito pobres que viviam sob a opressão dos fazendeiros e da Brasil Railway Company. A empresa ferroviária tinha outros interesses naquelas terras e eventualmente tentou expulsar os nativos dali, gerando uma grande revolta. Os povoados que se rebelaram eram conhecidos como contestados e tinham como líder uma figura religiosa conhecido como José Maria. O governo federal enxergou
José Maria como um risco à ordem e à segurança da região. Assim, alimentando a guerra como resultado, muitos sertanejos foram mortos, mesmo tendo resistido até o fim. Marechal Hermes da Fonseca governou até 1914, quando foi sucedido por um mineiro chamado Venceslau Braz. Em 1914, iniciou a Primeira Guerra Mundial. O Brasil estava neutro na guerra, até que os submarinos alemães decidiram bombardear 2 dos nossos navios. Sendo assim, o Brasil enviou tropas militares, grupo de aviadores e um corpo médico para combater ao lado dos aliados. No território brasileiro, a economia cafeeira foi muito impactada pela guerra, pois a Europa, com problemas financeiros durante a guerra, houve diminuição da exportação do produto e o nosso mercado caiu totalmente, pois os europeus eram os que mais compravam café e agora estavam mais interessados em armamentos devido à guerra. Com a queima dos sacos de café em excesso, onde o nosso mercado estava em crise, com isso, alguns empreendedores investiram nas próprias indústrias brasileiras, já que estava muito complicado e caro de importar as mercadorias europeias. Além disso, as ideias socialistas da Revolução Russa de 1917 estavam chegando ao Brasil, influenciando bastante o Luiz Carlos Prestes. Em 1922, temos o governo do mineiro Arthur Bernardes. Ele era o favorito das oligarquias e conhecido por combater os rebeldes do povo de Canudos, ou seja, ele participou da Guerra de Canudos em 1897. Quando a República Velha começou a enfraquecer, o mundo estava movimentado, cheio de diferentes pensamentos e inovações. Acontecendo assim a Semana de Arte Moderna, onde vários artistas como Tarsila do Amaral e Anita Malfatti se reuniram para criar um conteúdo verdadeiramente brasileiro, sem influência dos clássicos europeus. Com o fim da guerra, países do mundo inteiro aproveitaram para se fortalecer as suas forças militares, menos o Brasil, já que o governo não repassava as suas verbas para o exército, para as necessidades básicas como armamentos, cavalos e salário. Diante deste fato, os tenentes organizaram um movimento contra o governo para reconquistar o poder militar perdido na República Velha, aonde uma de suas primeiras ações foi a Revolta 18 do Forte de Copacabana, quando 17 tenentes e um civil pegaram em armas e marcharam em direção à sede do governo, onde sofreram muita repressão, morrendo 16 deles num forte tiroteio. Em 1925, um movimento tenentista se reorganizou, agora liderado pelo capitão gaúcho Luiz Carlos Prestes e o major paulista Miguel Costa. E assim criaram a Coluna Prestes Miguel Costa, um movimento guerrilheiro que percorreu por 11 estados brasileiros, convocando pessoas a se juntarem a eles pelo fim da República Oligárquica. O movimento ganhou o apoio da população, por onde avançava,
que irritou os coronéis que realizavam fortes perseguições. Após 2 anos de marcha, eles conseguiram desestabilizar alguns cafeeiros. E para fugir das ameaças, os integrantes se exilaram no Paraguai e na Bolívia. Luiz Carlos Prestes foi para a Argentina, onde conheceu as obras de Karl Marx e Friedrich Engels, e assim se descobriu comunista, tendo planos de implantar o regime no Brasil. Mais à frente, nós vamos falar sobre Prestes na Era Vargas. Em 1926, Washington Luiz, de São Paulo, assumiu a presidência e todos os problemas acumulados durante a República Oligárquica e a crise de 29, com a queda da Bolsa de Valores, Nova York, que ocasionou a maior crise financeira da época. Nas eleições de 1930, indicou para ser o seu sucessor outro paulista, Júlio Prestes. O nome era parecido, mas não era parente dele. Desta forma, Washington Luiz rompeu com a política do café com leite. Isso é muito importante, já que seria a vez de ser um presidente mineiro. Sendo assim, o presidente do estado de Minas não aceitou a mudança e reuniu todos os insatisfeitos com a decisão para criar a Aliança Liberal. Essa aliança contava com tenentistas, industriais, a classe média, empresários, etc. Esse era um partido de oposição que tinha como proposta reformar a política e a economia do país. A oposição tinha como proposta o voto secreto, reformas trabalhistas e medidas protecionistas a outros produtos nacionais, além de café. Assim sendo, eles lançaram Getúlio Vargas como presidente e João Pessoa como vice. As eleições aconteceram em março de 1930 e o resultado foi favorável à chapa do paulista Júlio Prestes. Em julho, o vice de Getúlio Vargas, João Pessoa, foi assassinado em uma confeitaria por Duarte Dantas, um advogado e jornalista que era seu adversário político, que era apoiado pelos coronéis. A Aliança Liberal, então, criou uma rede de contatos militares para depor o Washington Luiz, já que se sentiram atacados de forma injusta e cheios de motivos para tomar o poder. Desta forma, no dia 3 de outubro de 1930, eles ajudaram a Getúlio Vargas a realizar um golpe de Estado e assim se tornar o próximo presidente. Este acontecimento ficou conhecido como a Revolução de 1930 e deu início à Era Vargas. Só até aí, galera. Então, no caso, o que o Senhor tocou meu coração para compartilhar com vocês foi Eclesiastes 8, todo ele, e falar um pouco sobre a política da República do Café com Leite, um pouco de conhecimento, a gente passar a entender a origem das favelas, né? Como se originou as favelas aqui no Rio de Janeiro, a questão da campanha da vacinação, da qual brigadas sanitárias entravam na casa da pessoa à força para poder vacinar o povo, já que não tinham aquele conhecimento, né? O povo era pobre, não tinha estudo. E dentro disso tudo, o Senhor falava muito comigo que iriam ter características do que aconteceu nessa república, nessa política do café com leite esse ano, tá? Então, é para nós nos atermos, nós
prestarmos bastante atenção no que vai acontecer com a economia do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, sabe? Pode até acontecer coisas com outras economias, eu não sei, mas o Senhor falava muito sobre esses 3 estados, e conforme direcionamento do Senhor e obediência, eu fiz esse estudo, gravei esse vídeo, peço desculpa alguma falta aí, porque foi a minha primeira live, confesso que eu não queria fazer, tá? Como eu falei, vídeo é mais fácil, a gente grava, a gente edita e coloca, dá para se ajustar, mas contudo que seja feita a vontade do Senhor, eu espero que tenha sido edificante de alguma forma para vocês, que eu possa ter ajudado de alguma forma vocês entenderem um pouco como se deu as coisas aqui no Rio de Janeiro, porque nós estamos no Rio de Janeiro, para que nós venhamos a entender um pouco da nossa política e dentro dessa questão da nossa política, né, geopolítica e também da fé cristã, como isso interfere ou como isso pode interferir também daqui para frente. Tá bom, irmãos? Então é isso. Eu agradeço a atenção de todos vocês, amigos e irmãos que participaram dessa live. Quem puder depois aí, assiste o vídeo, estuda um pouco mais, tá bom? Se tiver algum conhecimento para compartilhar aqui também comigo, pode botar lá nos comentários também, que vai ser muito edificante, porque eu também estou estudando sobre a República do Café com Leite, já que esse ano o Senhor me alertou que teriam alvéolos, coisas dentro da nossa política que seria parecida com esse marco na nossa história. Então nós temos que estar instruídos, né, além da palavra de Deus, mas também com o conhecimento, com o estudo, né, fazer a nossa parte como cidadão e buscar entender um pouco mais dos nossos interesses, dos nossos direitos, tá bom? Fica com Deus aí na paz, o Senhor abençoe vocês.